Você estaciona o carro, desliga a chave e sai. Simples. Natural. Mas nesse exato segundo, você acaba de transformar o sistema de ar-condicionado do seu veículo em uma fazenda de fungos. E não estou exagerando. A culpa não é sua. Ninguém nunca te ensinou a desligar um ar-condicionado corretamente. As montadoras não colocam isso no manual porque a manutenção periódica alimenta uma cadeia bilionária de serviços pós-venda. Higienizações químicas, sanitizações, troca de filtros de cabine. Tudo isso custa caro e poderia ser evitado com um gesto de 2 minutos. Mas antes de eu te mostrar o método exato usado por motoristas profissionais de táxi no Japão e caminhoneiros de longa distância na Europa, você precisa entender o estrago silencioso que está acontecendo agora, dentro do painel do seu carro. Quando você desliga o motor com o compressor do ar-condicionado ainda ativo, o evaporador interno fica coberto de gelo e água condensada. O sistema para bruscamente. Não há mais circulação de ar. Aquela umidade congelada começa a derreter no escuro, no calor, sem ventilação. Em poucas horas, você tem um pântano fechado dentro dos dutos de ventilação. E fungos adoram ambientes úmidos, escuros e quentes. A indústria automotiva sabe disso desde a década de 1980, quando os primeiros sistemas de climatização eletrônica começaram a se popularizar. Mas não existe incentivo financeiro para ensinar o cliente a preservar o sistema sozinho. Cada higienização custa entre R$200 e R$400. Multiplique isso por milhões de veículos anualmente. A margem de lucro em produtos químicos de limpeza automotiva é superior a 300%. É literalmente mais lucrativo te deixar no escuro. Agora vamos voltar no tempo. Anos 1990. Tóquio. O Japão enfrenta uma explosão no número de casos de alergias respiratórias em motoristas de táxi que trabalham 12 horas por dia dentro dos veículos. Estudos da Sociedade Japonesa de Engenharia Automotiva identificaram que a causa primária não era a poluição externa, mas contaminação biológica nos sistemas de climatização interna dos carros. A concentração de esporos de fungos dentro de alguns táxis chegava a ser 5 vezes maior que o ar externo de Tóquio, uma das cidades mais poluídas do planeta na época. A solução veio de uma prática simples que caminhoneiros europeus já usavam há décadas: secar o evaporador antes de desligar o motor. Mas como a umidade se forma? A física é brutal e clara. O ar-condicionado funciona através de um ciclo de compressão e expansão de gás refrigerante. Quando o gás se expande dentro do evaporador, a temperatura cai drasticamente. O ar quente e úmido que passa por esse evaporador gelado perde água por condensação, exatamente como gotas escorrem numa lata de refrigerante gelado. Essa água deveria escorrer por um dreno para fora do carro. E escorre. Mas o problema não é a água que sai. É a que fica. Uma película de umidade residual se forma nas aletas de alumínio do evaporador. Se você desliga o sistema imediatamente, essa água fica lá, parada, sem evaporar. E começa a apodrecer biologicamente. Vamos fazer as contas do desperdício. Uma higienização profunda custa em média R$280. A recomendação oficial das montadoras é fazer isso a cada 6 meses em climas úmidos. 2 procedimentos por ano. R$560 anuais. Em 10 anos de uso do veículo, você gasta R$5.600 em um serviço que não deveria existir se você soubesse apertar um botão 2 minutos antes de estacionar. Mas tem pior. O filtro de cabine precisa ser trocado com mais frequência quando o sistema está contaminado. Cada troca custa entre R$60 e R$120 dependendo do modelo. Se o ar interno está infestado, você troca esse filtro 3 vezes por ano em vez de uma. Mais R$240 anuais de desperdício evitável. Somando tudo, estamos falando de R$8.000 em uma década literalmente jogados fora por desconhecimento técnico induzido. Deixa eu te contar uma história real. Marcos tem 42 anos, trabalha como representante comercial e passa mais de 4 horas por dia dentro do carro. Há 3 anos ele começou a sentir irritação nos olhos e coriza constante sempre que ligava o ar-condicionado. Foi a 3 oficinas diferentes. Todas venderam o mesmo pacote: higienização com ozônio, troca de filtro, aplicação de bactericida. O cheiro de mofo sumia por 2 semanas e voltava. Ele gastou mais de R$1.200 em 6 meses sem resolver nada. Até que um mecânico aposentado da Mercedes-Benz, que trabalhou 30 anos em frotas corporativas, explicou a regra que motoristas profissionais usam desde sempre. A regra dos 2 minutos. 2 minutos antes de chegar ao seu destino final, você desliga o compressor do ar-condicionado apertando o botão AC, mas mantém o ventilador funcionando na velocidade média ou alta. O ar em temperatura ambiente continua circulando pelos dutos e pelo evaporador. Esse fluxo de ar seco evapora completamente a umidade residual das aletas metálicas. Quando você desliga o carro, o sistema interno está completamente seco, sem água, sem substrato para fungos, sem cheiro. Simples assim. Mas tem detalhes técnicos que fazem toda a diferença. Primeiro, não adianta desligar o AC e deixar o ventilador no mínimo. Precisa de fluxo de ar real para varrer a umidade. Velocidade 2 ou 3 no mínimo. Segundo, isso só funciona se virar um hábito automático.
Não adianta lembrar uma vez por semana. Todo dia. 2 minutos antes de estacionar. Terceiro, em dias chuvosos ou muito úmidos, estenda para 3 minutos. A quantidade de condensação interna é maior. Marcos aplicou isso religiosamente. Em 2 semanas, o cheiro de mofo desapareceu completamente. Em 2 meses, a alergia respiratória sumiu. Ele não fez mais nenhuma higienização nos últimos 2 anos. R$0 gastos. Sistema limpo. Ar puro. E tem mais. Esse método também protege o compressor do ar-condicionado. Quando você desliga o motor com o sistema em carga máxima, compressor para subpressão. Isso gera desgaste mecânico nos selos internos. Desligar o AC antes e deixar o sistema despressurizar naturalmente estende a vida útil do compressor em até 30%. Estamos falando de um componente que custa entre R$2.000 e R$5.000 para substituir, dependendo do modelo. A matemática do efeito composto é absurda. Se você aplica a regra dos 2 minutos todo dia, em um ano você economiza R$560 em higienizações desnecessárias, R$240 em trocas excessivas de filtro, e reduz o risco de uma falha catastrófica no compressor que custa R$4.000. Somando tudo, o hábito de 2 minutos por dia te poupa de um gasto potencial de quase R$5.000 por ano. Em uma década, são R$50.000 que ficam no seu bolso em vez de ir para oficinas, autopeças e produtos químicos que não resolvem a causa raiz. Então aqui está o seu plano de ação imediato. Amanhã, quando você sair de casa e for para o trabalho, programe mentalmente. 2 minutos antes de estacionar, desligue o botão AC. Mantenha o ventilador ligado. Quando estacionar, desligue o motor normalmente. Faça isso todos os dias durante 2 semanas. Vire um reflexo automático. Se o seu carro já tem cheiro de mofo instalado, faça uma última higienização profissional agora para zerar o problema. E então, aplique a regra para nunca mais precisar. E se você quer saber qual é o próximo segredo que a indústria esconde de você, o próximo dossiê vai revelar por que trocar o óleo do motor a cada 5.000 km é o maior desperdício financeiro que te ensinaram a aceitar como normal.